Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem em verso ou prosa, pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fosse em verso o que era em prosa. Diferem sim em que diz umas as coisas que sucederam, e o outro as que poderiam suceder. Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério que a história, pois refere àquela, principalmente, o universal, e esta, o particular. Mas afinal de contas, o que é literatura? Para entendermos o que é literatura, primeiro precisamos recorrer a alguns conceitos. Me limitarei aqui aos de Aristóteles. Em seu livro A Poética, Aristóteles definiu a arte literária como mimesis. Imitação. É a arte que imita pela palavra. Seu objeto de estudo e obra-prima é a palavra, que resulta da sensibilidade humana, ou seja, a expressão artística. O texto literário pode possuir características como a verossimilhança, aquilo que se parece com a realidade, a plurissignificação, ou seja, aquilo que possui mais de um significado, tipo aquele seu amigo que tem muito o que um touro tem. Tô falando de força, tá? Ficcionalidade, os textos que não necessariamente fazem parte da realidade, tipo cair na cova de um coelho e parar em outra realidade. E por fim, a subjetividade, aquilo que está no seu interior, como emoções, sentimentos e etc. As funções, por sua vez, podem carregar uma ou mais dessas características. Por exemplo, a função evasiva, ou fuga da realidade, que é quando você usa um texto literário para escapar da sua rotina. Sei lá, você chega cansado e lê uma HQ para extravasar. Ou a função lúdica, ou jogo, que é quando o texto literário usa um jogo de palavras. Por exemplo, um poema. A arte pela arte. Alguns autores podem prezar pela forma e perfeição de sua arte. O movimento literário no qual isso é mais visto é o parnasianismo. Não se preocupe, nós o estudaremos. Engajada, ou seja, a literatura que serve para defender ideias, sejam elas quais forem. E por fim, o catártico. Sabe aquela palavrinha que ficou muito popular com as redes sociais? Catarse. Tá, eu já sei o que é um texto literário, mas... e um texto não literário? Bem, vamos a uma comparação direta entre eles. O texto literário possui ênfase na expressão, ou seja, você expressa o que você está sentindo por meio daquele texto. A linguagem é conotativa, ou seja, uma linguagem que deixa brechas para outras interpretações, assim como ambiguidades. É uma linguagem mais pessoal e emotiva que tenta buscar em você sentimentos, tenta te fazer entender por meio da persuasão. E por fim, é a recriação da realidade. Ela não copia literalmente a realidade, mas ela recria a realidade. Texto não literário, por sua vez, ele tem ênfase no conteúdo. A linguagem é denotativa, ou seja, ela só tem aquele sentido. A tradução é literal da realidade, ou seja, ela copia a realidade ao pé da letra. A linguagem é um pouco mais impessoal, ou seja, ela é mais rígida, ela é mais formal. E geralmente, sem ambiguidades. Eu separei aqui 2 exemplos. Referente à estrutura do texto, ele pode ser em prosa. Por exemplo, como uma conversa que não se preocupa com o ritmo e com a métrica. Ou o contrário, pode ser um verso que tem a preocupação com o ritmo e métrica. Cada texto também responderá quanto ao seu estilo individual, ou seja, a técnica que cada escritor manipula a arte literária, e o estilo de época, que é a série de técnicas em comum compartilhadas entre escritores de determinado período histórico ou escola. Por exemplo, eu e você poderíamos fazer um texto sobre o Homem de Ferro. Nós dois fazemos parte de uma escola literária, por exemplo, o parnasianismo. Cada um de nós escreverá o texto da maneira mais formal. Tanto eu quanto você teremos escrito um texto,
Porém, cada um vai ter um estilo individual. Mesmo que compartilhemos das mesmas técnicas, ainda assim temos a nossa individualidade. Deu para entender?